Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade hoje com a nossa aula sobre transformações da matéria. Então vocês vão primeiramente abrir o livro didático na unidade 3, capítulo 1, Transformações da matéria, capítulo 1, a matéria se transforma. Então é necessário que vocês façam uma leitura prévia desse capítulo, pausem o vídeo, retornem aqui para a gente dar continuidade. Galera, até aqui nós já estudamos bastante sobre a matéria. Já vimos a definição, as propriedades, mudanças de estado físico e agora a gente vai estudar as transformações da matéria. Essas transformações, elas acontecem no nosso dia a dia de uma maneira que a gente acaba nem percebendo essas mudanças. Por exemplo, um gelo que derrete, um parafuso sendo enferrujado, uma vela queimando. Sempre que a gente vai ter uma mudança, em algumas características desses materiais, a gente considera isso como uma transformação. Algumas dessas transformações, elas podem ser vistas a olho nu e outras não. Por exemplo, um prego enferrujando, um pedaço de papel queimando. Essas transformações elas são visíveis, outras são imperceptíveis, como por exemplo o gás oxigênio se transformando em gás ozônio, também é uma transformação. Essas mudanças elas podem alterar a forma ou a estrutura da matéria. E elas podem gerar então diversos efeitos. Quais são eles? A gente pode ter mudança no estado físico, pode ter surgimento de novos tipos de matéria e liberação de energia, entre outros, que a gente vai estudar posteriormente. Algumas dessas transformações também são constantemente utilizadas no nosso dia a dia. Em alguns casos, elas podem gerar algumas substâncias que são nocivas ao ambiente, ou seja, que causam algum dano ao ambiente. E por isso elas devem ser controladas, para evitar, por exemplo, que a gente tenha a emissão de gases poluentes nessas transformações. Então, para compreender melhor essas transformações, nós devemos estudar esses fenômenos para saber as suas características desses materiais e as propriedades desses materiais. Com isso, a gente vai poder obter produtos derivados desses materiais. E para que a gente tenha esses materiais, a gente precisa então estudar essas transformações que a matéria sofre. Estabelecido esse conceito, nós podemos classificar as transformações em duas maneiras: transformações químicas e transformações físicas. Qual é a diferença entre as duas? Como eu falei para vocês, as transformações elas acontecem ao nosso redor o tempo todo. Por exemplo, no preparo de um determinado alimento, nós vamos ter vários fatores ali que vão influenciar nas transformações que ocorrem na matéria durante esse processo. Como, por exemplo, os ingredientes que são utilizados, a temperatura, o ponto de cozimento desse alimento e o modo de preparo também pode interferir nessas transformações. Em algumas situações, a gente vai ter que a matéria, quando é transformada, ela não vai perder as suas propriedades específicas. Por exemplo, se você ferver uma água, a água depois ela vai continuar sendo água mesmo mudando de estado físico. Então, ela não vai perder as suas propriedades específicas, elas não são alteradas. Quando essas transformações elas apenas mudam o estado físico da matéria, então a gente vai ter nesse contexto uma transformação física. Por outro lado, a gente vai ter o processo em que as transformações elas dão origem a novas substâncias. Aí a gente vai ter então uma transformação química. Então, uma transformação química é quando essas transformações dão origem a novas substâncias. Por exemplo, quando você pega um açúcar para fazer um caramelo, você coloca numa panela até o derretimento desse produto,
e aí você vai obter uma outra substância, que a gente chama de material, né? Um outro material com propriedades e uma aparência totalmente diferente da original. Então, essas transformações, quando alteram a composição da matéria, elas vão dar origem a novas substâncias, são transformações químicas. A gente pode chamar também de reações químicas. Aqui a gente tem um exemplo do derretimento do gelo, que é um exemplo de transformação física, e aqui a produção de um bolo, que é um exemplo de uma transformação química. Entendendo isso, a gente vai poder saber como que essas transformações elas ocorrem dentro de um sistema. Então, a gente pode descrever essa transformação utilizando alguns termos: o estado inicial do sistema e o estado final do sistema. Isso vai indicar para a gente as características que a matéria tem antes da transformação e depois da transformação, respectivamente. Ou seja, no estado inicial, ela vai apresentar algumas características, quais são essas características, e depois lá no estado final do sistema, que é depois da transformação. Além disso, para classificar as transformações, é necessário a gente separar entre as substâncias que reagiram e as substâncias que foram formadas. Essas substâncias que reagiram entre si para formar algo são chamadas de reagentes, e as substâncias que foram formadas são chamadas de produtos. Uma forma da gente estudar essas transformações é dentro de um sistema. Mas o que é um sistema? É simplesmente uma região no espaço onde vai ser o foco da nossa análise, do nosso estudo. Então, um pote, por exemplo, com água e óleo, é um sistema onde a gente vai ter ali dentro, né, uma mistura. Então, um sistema é simplesmente isso. Esse sistema ele pode ser classificado em sistema aberto ou sistema fechado. Pelo nome já fica mais fácil da gente entender. Um sistema aberto ele é basicamente um sistema onde a gente vai ter uma troca, né, de matéria e energia entre o ambiente e esse sistema. Um exemplo, um palito pegando fogo. Então, a gente vai ter a liberação de calor, né, do sistema para o ambiente. Então, isso classifica um sistema aberto, quando há troca de matéria e energia com o ambiente, a gente vai ter um sistema aberto. Então, quando ocorre a troca apenas de energia entre o sistema e o ambiente, a gente vai ter um sistema fechado. Então, no sistema fechado, ocorre somente a troca de energia entre o sistema e o ambiente. Um relógio, por exemplo, é um sistema fechado, porque a gente não vai ter troca de matéria com o ambiente. Então, é um sistema que está fechado. A gente não tem a troca de matéria, apenas de energia. Um sistema isolado é quando, eventualmente, a gente não tem troca nem de matéria e nem de energia. Então, não tem troca nem de matéria, nem de energia com o ambiente. Como, por exemplo, uma garrafa térmica. A gente considera que a garrafa térmica, né, ela é um sistema isolado porque a gente não tem troca de matéria, também não tem troca de energia. Nós podemos representar essas transformações por meio das equações. Então, uma equação ela serve exatamente para representar uma transformação mostrando o seu estado inicial e o estado final. A gente utiliza uma seta para separar esses dois estados. A seta ela também significa o sentido em que ocorreu essa transformação. Então, quando a gente fala de uma equação química, é uma representação de uma transformação química. Como, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio mais o hidrogênio, a gente vai ter uma seta que significa a transformação, é igual, então, aqui à água. Lembrando,
Oxigênio e hidrogênio estão antes da seta, são considerados o estado inicial. A gente chama essas substâncias, então, de reagentes. A água, que está depois da seta, representa, então, os produtos que estão localizados no estado final da transformação. A gente pode determinar, então, se uma transformação é física ou química, analisando as evidências deixadas pelas transformações químicas. Essas evidências elas são perceptíveis aos nossos sentidos, e a gente vai ver aqui algumas delas. Primeira, formação de um gás. Então, quando a gente tem alguma transformação química, uma das evidências pode ser a liberação de um gás, quando, por exemplo, você risca um palito de fósforo ou quando você utiliza um comprimido efervescente e joga ele na água, ocorre uma transformação química ali. Então, é liberado um gás. Essa é a primeira evidência. Então, a primeira é a formação de um gás. Outra evidência de uma transformação química é a formação de um sólido insolúvel. Então, algumas substâncias elas podem reagir e formar um sólido que não é solúvel em água. Então, a gente vai ter a formação do precipitado, ou seja, esse material ele vai para o fundo do sistema, certo? Aqui a gente tem um exemplo da reação entre uma solução de iodeto de potássio com nitrato de chumbo. As duas soluções elas são transparentes. Então, quando ocorre a reação, é formado um sólido insolúvel que fica aqui precipitado no fundo do sistema. Então, a formação de um sólido insolúvel é também uma evidência de uma transformação química. Uma outra evidência é a variação de temperatura. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma mistura de duas substâncias em que não vai ter nenhuma mudança aparentemente visual, porém a temperatura vai ser alterada. Aqui, no nosso exemplo, a gente tem uma solução de hidróxido de sódio e ácido clorídrico. Inicialmente, as duas têm a mesma temperatura e são incolores também. Então, a gente não consegue, mesmo realizando a mistura, saber visualmente que ocorreu uma mudança, uma transformação química. Ou seja, não teve nenhuma liberação de gás, não teve nenhuma formação de um sólido, porém a gente tem aqui uma mudança na temperatura. Inicialmente a gente tinha 2 graus aqui e depois a gente chegou a 4 graus. Por fim, a gente vai ter a mudança de cor. Em algumas transformações químicas, as substâncias reagentes elas vão mudar de cor quando ocorre essa transformação. Por exemplo, cozimento de uma carne, quando uma fruta amadurece, um metal enferruja, essas transformações são visualmente perceptíveis em relação à sua coloração. Aqui a gente tem um exemplo do iodo sólido no recipiente e depois ele vai dar essa coloração aqui mais escura e depois é que ele sublimou, ou seja, ele passa do estado sólido diretamente para o estado de vapor, ele fica com essa coloração roxa. Bom, galera, então é isso em relação às nossas transformações da matéria. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar a atividade aqui no final do capítulo para vocês realizarem e enviarem então pela nossa plataforma Google. Tenham uma boa semana, estudem bastante e até a próxima aula.